Bom, dia 3 de abril de 2020, são 9 horas da manhã. Essa é a parte 3 da aula sobre norma jurídica tributária. Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês aí, a regra matriz de incidência tributária, que é a norma jurídica tributária, como toda e qualquer norma jurídica, ela possui um antecedente e um consequente. O antecedente da norma jurídica tributária também é chamado de hipótese tributária e possui os 3 critérios. O material, que é onde se descreve o fato lícito, através de um verbo mais um complemento. O critério espacial, que é o local onde o fato deve ocorrer. E o critério temporal, que é o momento em que o fato deve ocorrer. Ok? Então, veja só, a lei cria a hipótese, ela cria o antecedente que paira sobre as nossas cabeças. E aí vão ocorrendo os fatos que possuem os 3 critérios da hipótese. Quando esses fatos que ocorrem possuem os 3 critérios da hipótese, ele atrai a incidência da hipótese, tá? E vai juridicizar esse fato. E aí esse fato vai ser chamado de fato gerador, porque ele vai gerar a consequência, que é a relação jurídica tributária. Tudo bem isso para vocês? Aninzinha, bom dia. Me dá um beijo aqui no papai. Ganhei beijo de novo. Aí, gente, presta atenção. Com a ocorrência do fato gerador, tá? Ou seja, com a ocorrência no mundo fenomênico de um fato que possui os 3 critérios da hipótese, nasce a relação jurídica tributária, que é o consequente da regra matriz. Bom, essa relação jurídica tributária, ela vai ter 2 critérios, tá? Vou colocar aqui para vocês aqui. Então, o primeiro critério é o critério pessoal. Tá? Ele não está aqui, mas eu vou arrumar aqui para vocês aqui. Tá? O que é o critério pessoal da regra matriz? Vou colocar aqui. Ó. Gente, o que eu tenho no consequente da regra matriz? Falem vocês para mim. Vamos lá, gente. O que eu tenho no consequente da regra matriz? Relação jurídica tributária. Beleza. Essa relação jurídica tributária é de cunho obrigacional, não é isso? Sim. Beleza. Se é de cunho obrigacional, essa relação jurídica vai ter que envolver 2 pessoas, é isso? Sim. Hã? Sim ou não? Sim. Cuidado, mim. Eu vou envolver o sujeito ativo e o sujeito passivo. Então, você veja que o primeiro critério, tá? Ei, para com isso. Vai para lá, vai. Passa, vai. O primeiro critério do consequente normativo é o critério pessoal, porque ele vai me indicar quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. Entenderam? O sujeito ativo, geralmente, é a pessoa política que está impondo o tributo. Então, no caso do imposto de renda, quem impõe o tributo é a União. Então, o sujeito passivo, o sujeito ativo vai ser a União. No IPVA, quem impõe o tributo é o Estado. Então, o sujeito ativo vai ser o Estado. E, no caso do ISS, o sujeito ativo vai ser o município. Então, vocês vejam o quê? O sujeito ativo é a pessoa política que está instituindo o tributo. Nem sempre isso é verdade, tá? Existem algumas exceções, mas, por hora, podem tomar isso como uma verdade, tá ok? Agora, e o sujeito passivo? É a pessoa que deu causa ao fato gerador. Entenderam? Dúvidas? Dúvidas, gente? Então, vamos lá. O primeiro critério do consequente normativo é o critério pessoal. E no critério pessoal eu vou ter o sujeito passivo, que é a pessoa que está juridicamente obrigada a levar dinheiro aos cofres públicos,
e eu vou ter o sujeito ativo, que é a pessoa que tem o direito de receber essa quantia. Tá ok? Alguma dúvida aí, gente? Beleza. Agora, deixa eu falar uma coisa para mim. Quando eu falo para vocês que essa caneta é minha, é uma relação jurídica entre eu e a minha caneta? Sim. O senhor exerce o poder de domínio sobre o objeto. Eu tenho domínio sobre o objeto. Esse objeto é meu, é minha propriedade. Há relação jurídica entre eu e esse objeto? Sim. Saudade da sala de aula, cara. Porque nesse momento, na sala de aula, eu faço maior bagunça, bicho. Saudade, cara. Pessoal, pay attention. Não há relação jurídica entre sujeito e objeto. A relação jurídica se dá sempre entre... O que é, Mirelle? Pessoas. Preste atenção, gente. Eu falei para vocês lá, ó, aqui, ó, a relação jurídica está aqui, ó, sujeito A, sujeito B. A relação jurídica envolve uma conduta que sujeito A está obrigado a fazer em face sujeito B, uma conduta que sujeito A está proibido de fazer em face sujeito B, uma conduta que sujeito A está permitido fazer em relação ao sujeito B. Não há relação jurídica, tá, entre uma pessoa e um objeto. A relação jurídica é sempre entre pessoas. É por isso que eu sou uma pessoa. É por isso que quando eu crio uma empresa, essa empresa ganha personalidade jurídica para participar de relações. É por isso que eu digo que o município de Taubaté é uma pessoa política de direito público interno. Exatamente isso, para contrair obrigações e assumir direitos. Quando eu digo que eu sou proprietário dessa caneta, eu digo que é uma relação jurídica entre eu e todas as demais pessoas do mundo. Por quê? Porque nenhuma pessoa pode usar e gozar dessa caneta, muito menos dispor dessa caneta, a não ser eu. Tudo bem para vocês? Tudo bem, Luciné? Sim. Mirelle, tá? Se eu tivesse a sala de aula agora, gente, eu ia fazer uma bagunça com vocês, porque vocês confundem isso, e eu preciso esclarecer isso para vocês. Quando eu falo de relação jurídica, eu estou falando de um vínculo entre duas pessoas, ou mais. Então, quando eu falo que essa caneta é minha, quer dizer que há um vínculo entre eu e todas as demais pessoas do mundo. Porque todas as demais pessoas do mundo estão proibidas de usar, gozar e dispor dessa caneta. Somente eu tenho esse direito. Tudo bem para vocês? Tá legal? Beleza. Então, vejam só, voltando aqui à relação jurídica tributária, que está prescrita no consequente da regra matriz, o critério pessoal vai indicar quem deve pagar e quem tem o direito de receber. Tudo bem? E o que falta agora? O critério quantitativo. Para eu saber o quanto eu vou ter que pagar. Tá ok? Para saber isso, gente, eu vou ter a base de cálculo e vou ter a alíquota. O que é a alíquota? Eu coloquei agora aqui, ó, é um percentual. Gente, a alíquota é o tamanho do teco da coxinha. Tá? Então vamos lá. Se a minha coxinha do IPVA, a minha coxinha é o carro, que eu sou proprietário, não é isso? Qual que é o tamanho do teco? 4%. É um tequinho, né? 4% da sua coxinha, né? É um tequinho. Agora, e no imposto de renda? Pô, pode chegar a 27,5%. Veja que já é um tecão. O imposto de importação pode chegar a 100%, às vezes até passa de 100%. Veja, o cara come mais que a sua coxinha, né? Tudo bem? Então, quando eu pego o critério quantitativo, como é que eu vou saber o quanto que eu vou pagar de tributo? Eu tenho a base de cálculo,
que é o tamanho da coxinha, e eu tenho a alíquota, que é o percentual, tá? Que é o teco que vai ser dado na coxinha. Tudo bem para vocês? Agora vem a pergunta que não quer calar. O que é base de cálculo? É tipo que nem do IPTU, que tem o valor venal do... Isso. Ó, se o critério material é comer coxinha, a base de cálculo é o tamanho da minha coxinha, tudo bem? Agora, presta atenção, ó. Base de cálculo e critério material. A base de cálculo deve representar a dimensão econômica do critério material. Isso aqui é muito importante, gente. Meu beijo, bom dia. Olha quem está aqui, ó. Fala, oi, pessoal. Ele desceu. Fala, oi, pessoal. Oi. Fala, oi. Um beijo, papai. Te amo, viu? Então, olha só. Gente, o critério, a base de cálculo tem sempre que representar o critério material do antecedente. Vamos lá, ISS. Qual é o critério material? Prestar serviço. Qual é a base de cálculo? O serviço que eu prestei. O valor do serviço prestado. Então, se você vai no meu estacionamento e você deixa o carro lá e eu te cobro R$10, o ISS vai incidir sobre os R$10. Se o outro cara vai lá e eu cobro 5, a base de cálculo vai ser de 5. Estão me entendendo? A base de... Qual é a porcentagem? Hã? Qual é a porcentagem do ISS? 5%. O ISS ele pode variar de 2 até 5, tá? Ele tem essa variável aí. Ok? Então, para estacionamento que Taubaté é 5%. Então, é um tequinho da coxinha, né? Não é um teco muito grande, 5%, né? Se bem que tem outros tributos, né? Tem outros encargos, enfim. Mas vejam vocês que a base de cálculo é sempre a dimensão econômica do critério material. Então, se o critério material for prestar serviço de estacionamento, a base de cálculo vai ser o valor desse serviço prestado. Tudo bem? Então, se você for lá e deixar o carro no estacionamento, fizer uma diária, R$20. 5% de R$20 vai dar R$1. Entenderam? É isso? R$1 é. Né? R$2 seriam 10%. Então, quando você... Porque, gente, o que você acha do Ciné? Seria justo você ir lá, parar no meu estacionamento, eu cobrar R$10 de você e a base de cálculo ser 20? Não. Não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que a base de cálculo ela deve sempre representar a dimensão econômica do critério material. Imposto de renda, oferir renda. Qual é a base de cálculo? Quanto que você recebeu? O valor da renda oferida. Nada mais justo, né? Pô, eu, como professor, ganhei R$3.000 da faculdade. Vou pagar imposto de renda sobre 3 mil. Rodrigo, diretor, ganhou 6. Vai pagar sobre 6. A reitora ganha 15. Vai pagar sobre 15. Então, você veja que o valor da renda oferida, né, é a base de cálculo, é a dimensão econômica do imposto de renda. Não é justo uma pessoa oferir renda de 10 mil e ser tributada em cima de 20 mil. Tá ok? E PVA, qual é a base de cálculo? Qual é o critério material? O valor do automóvel. Então, o valor do automóvel é a base de cálculo. O critério material é ser proprietário, tudo bem? Pô, eu sou proprietário de um carro que vale R$50.000. É legal que a base de cálculo seja acima desse valor? Claro que não. Isso daí vai ferir o princípio da capacidade contributiva, que a gente vai ver lá na frente. Então, essa correlação é muito importante. A correlação existente entre a base de cálculo e o critério material do antecedente normativo. A base de cálculo deve sempre representar a dimensão econômica desse critério material.
Dúvidas, gente? Tudo bem para vocês? Isso aqui é meio... O pessoalzinho costuma ter dúvida disso aqui, hein? Então, olha só. A gente completa aqui a regra matriz. O antecedente, critério material, descrição do fato, critério espacial, onde o fato deve ocorrer, critério temporal, momento em que o fato é considerado ocorrido. Depois entra o consequente, né, que vai prescrever a relação jurídico-tributária. Bom, relação jurídico-tributária vai envolver duas pessoas. Então, primeiro eu tenho o critério pessoal, sujeito passivo, sujeito ativo. E depois o quanto que eu vou ter que pagar, que vai envolver a base de cálculo, que deve ser a dimensão econômica do critério material, e a alíquota, que é o percentual que o Estado vai abocanhar. Tudo bem para vocês? Beleza. Alguma dúvida? Então, aqui eu coloco para vocês que a base de cálculo representa a dimensão econômica do critério material, para reforçar bem essa ideia. Tá ok? E aí, gente, eu vou entrar num outro assunto agora com vocês, que é o seguinte. Eu estou falando dessa norma jurídica tributária, tá ok? Que faz com que as pessoas sejam obrigadas a pagar o tributo. Não é isso que eu estou falando para vocês? Tá. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês vão lá no meu estacionamento e vocês param o carro lá e pagam 5, 10, 15, 20 reais de estacionamento, você concorda que nesse momento nasce para a Prefeitura de Taubaté o direito de receber o tributo de mim? Concorda ou não? Hã? Nesse momento, eu passo a dever o ISS à Prefeitura, concorda? Agora, gente, a Prefeitura está sabendo que ela tem esse dinheiro para receber? Exatamente a quantia ela não sabe. Ela sabe que tem um valor, mas exatamente a quantia não sabe. Não, mas agora, por exemplo, o estacionamento está fechado. Ela presume que tem um valor, né? Pô, você tem um estacionamento funcionando, presume-se que você está faturando, não é isso? Agora, você veja, ela não sabe qual é o valor. Então, o que vai... É igual imposto de renda. Eu oferi renda. A União sabe que eu oferi renda, que eu vou ter que pagar imposto de renda? Não sabe. Ela está na minha bota, está na minha cota, está fuçando a minha vida. Estão entendendo? Então, presta atenção, gente. Existe no Código Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional, ele fala assim, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ele fala de obrigação tributária principal e acessória. Tá? Então, isso daí está no CTN, ó. Tá? O CTN, ele fala, a obrigação tributária, ela é principal e a obrigação tributária, ela é acessória. Gente, a obrigação tributária principal é a regra matriz, é o dever de pagar o tributo. Tudo bem para vocês? Agora, o que é a obrigação tributária acessória que está lá no CTN? Olha aqui, ó, leiam comigo. Trata-se de norma jurídica que impõe ao contribuinte uma obrigação de fazer. Opa, não é pagar, não é dar, é fazer. Ou seja, emitir nota fiscal, se cadastrar junto a órgão competente, apresentar demonstrações contábeis, prestar informações. A finalidade de tais normas é obrigar o contribuinte a demonstrar a ocorrência do fato gerador. Então, pessoal, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Ó. As chamadas obrigações acessórias ou normas jurídicas instrumentais, tá? O professor Paulo de Barros Carvalho não gosta de utilizar essa expressão
acessória, já vou dizer o porquê. Essas normas jurídicas instrumentais tributárias, tá? Na verdade, o que elas fazem? Elas obrigam o contribuinte, quando da ocorrência do fato gerador, a ir até o poder público e falar: olha, eu dei causa ao fato gerador, eu estou devendo tributo, para que o poder público tenha ciência de que ele tem o dinheiro para receber, que ele tem o tributo para receber. Me entenderam? Então, Dulcinéia, eu tenho a obrigação de, quando encerra o mês, por isso que eu falei que o ISS ele é mensal, toda vez que encerra o mês, existe uma norma jurídica instrumental no município de Taubaté que me obriga a ir lá na prefeitura. Eu não vou mais, agora é tudo eletrônico, mas me obriga a informar a prefeitura o quanto foi o faturamento do meu estacionamento. Entenderam? A verdade é o seguinte: eu tenho a obrigação de todo dia emitir nota fiscal, né? Toda vez que alguém vai lá, eu tenho a obrigação de emitir nota fiscal. E depois, quando fecha o MEI, eu tenho a obrigação de informar todo o montante para a prefeitura. Estão me entendendo? Entenderam isso ou não, gente? Dúvidas? Dúvidas, gente? Professor, então a obrigação tributária principal é pagar o ISS. A acessória é eu informar o quanto eu tenho que pagar, isso? Exatamente. Exatamente. Na obrigação tributária principal é a regra matriz. É a norma jurídica que me obriga a pagar o tributo toda vez que eu der causa ao fato gerador. Essa é a norma jurídica tributária principal. Agora, a norma jurídica acessória ou instrumental é uma norma jurídica que me obriga a me entregar ao poder público, digamos assim. Aqui a gente se afasta do direito penal, né? Porque eu vou me entregar. O que nós temos que fazer com o imposto de renda? Eu tenho que declarar imposto de renda. Por que eu declaro imposto de renda? Porque eu sou obrigado. E ao declarar o imposto de renda, eu informo a Receita Federal que eu estou devendo imposto de renda. Entenderam? E quando encerra o mês do estacionamento, eu sou obrigado a ir lá e informar ao poder público municipal o quanto que foi o faturamento do meu estacionamento, para o poder público municipal poder me cobrar. Entenderam isso? Sim. Entendeu, Natália? Sim. Por isso que a obrigação acessória, ela é uma obrigação de... é uma obrigação de... Informar. De fazer. Beleza. É uma obrigação de fazer. Não é obrigação de dar. É obrigação de informar, de declarar, de emitir documentos, de fazer demonstrações contábeis. E ela é muito importante. Ela é muito importante, tá? Porque é ela que vai me obrigar a ir até a prefeitura e falar: ó, tá aqui o ISS que eu devo. Tudo bem? Dúvidas? Beleza, gente. Legal. Agora, olha só, são 9h23, tá? Eu tenho essa lei municipal aí, ó, tá? Lei municipal número tal. Artigo 1. Todo proprietário de imóveis, de imóveis urbanos, no âmbito desse município, no primeiro dia do ano, deverá recolher aos cofres públicos municipais o imposto sobre propriedade de imóveis urbanos. A base de cálculo será o valor venal do imóvel e a alíquota de 2%. O pagamento de tributo deverá ser realizado até o último dia do mês de fevereiro e poderá ser parcelado a critério do Poder Executivo via decreto. O não pagamento do tributo na data prescrita ensejará multa de 10%. E, ao adquirir o imóvel, o novo proprietário possui prazo de 30 dias para comunicar à municipalidade sua aquisição. Então, eu tenho aqui um singelo texto de lei. O que eu quero que vocês façam para mim até às 10 horas, tá? Que é quando nós vamos voltar. Eu quero que vocês interpretem esse texto de lei e construam as normas jurídicas. Então, você pode pegar esse texto de lei e aí você vai construir
a norma jurídica tributária ou a regra matriz. De que jeito? Do jeitinho que está aí que eu coloquei para vocês aí, tá? Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu utilizar a lousa aqui, ó. Acho que vai ficar mais fácil. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar aqui assim, ó. Regra matriz. Regra matriz, gente, abreviando, é regra matriz de incidência tributária, REMIT. Ok? Aí vocês vão colocar regra matriz. Aí vocês vão fazer assim, ó. Não dá pra... Não tem como... Eu não consigo escrever. Vocês vão colocar assim, ó. Antecedente. Tá bem? E aí vocês vão colocar aqui, ó. Oxi. Vocês vão colocar aqui antecedente. E aqui vocês vão colocar consequente. Aí vocês vão colocar aqui no antecedente tá? Critério material. Aí o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês leiam o texto da lei e preencham qual é o critério material. Depois vocês vão partir para o critério espacial. Depois vocês vão partir para o critério temporal. Estão entendendo? Aí, consequente. Aí vocês vão colocar critério pessoal. Aí vocês vão me dizer quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. No consequente, vocês vão contra critério quantitativo. Aí vocês vão me dizer qual é a base de cálculo e qual é a alíquota. No pessoal, vocês vão me dizer quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. Tudo bem, gente? Então, eu quero que vocês interpretem esse texto de lei que está aí e construam a regra matriz. Daí vocês podem construir a regra sancionadora da regra matriz. E tem a instrumental também. Fala. Quem perguntou isso? E quem não está na aula? Ah, gente, milagre eu não posso fazer, concorda? Eu não posso fazer. Então, assim, eu quero que vocês raciocinem, tá? Eu vou dar até 10 horas da manhã para vocês, tá? Vou dar essa meia horinha. 10 horas a gente volta. E aí eu vou construir a regra matriz com vocês, tudo bem? Mas eu quero que nesses 30 minutos vocês interpretem esse texto de lei e comecem a construir tanto a regra matriz, como a norma jurídica sancionadora da regra matriz, como a norma jurídica instrumental que está aí também. E se vocês acharem uma outra norma, vocês produzam ela. Basta colocar antecedente e consequente. Ó, se acontecer isso, a consequência é aquela. Tudo bem? Beleza? Então eu volto às 10 horas, tá? Ok. Beleza, pessoal? Até às 10 horas. Um abraço.